Olá, eu sou o Tataco e a aula é sobre gêneros literários. Nós podemos começar falando da diferença entre gênero textual e gênero literário. O gênero textual caracteriza o texto enquanto sua estrutura, seu objeto, sua função. Já o gênero literário nos dá a noção das características do texto que o transformam aí numa obra de arte. As primeiras considerações a respeito de gênero literário remontam à Grécia Antiga, quando Platão cunhou um termo conhecido como mimesis. Para Platão, havia dois tipos de mimesis. A mimesis boa, que era a mimesis filosófica, que fazia com que o ser humano se aproximasse da divindade, e a mimesis artística, que fazia com que o ser se distanciasse da verdade, e da divindade. Aristóteles, como bom aluno de Platão, questionou o seu mestre e diz o contrário. Diz que o exercício artístico, a arte, fazia com que o ser se aproximasse da verdade do mundo, da verdade absoluta, das formas perfeitas. Então, o exercício artístico era um exercício de transcendência, segundo Aristóteles. Não só isso. Ele elegeu um tipo de arte para ser o mais importante de todos, a poesia. Justamente pelo caráter transformador que esse tipo de arte possui. Segundo Aristóteles, a poesia era mais importante, por exemplo, do que a história. Enquanto a história nos dá o fato que aconteceu, a poesia nos dá o fato que poderia ter acontecido. Enquanto a história coloca o que fomos, a poesia coloca aquilo que poderíamos ter sido e aquilo que poderemos ser. Então a poesia teria esse caráter transformador e educador. No seu livro, A Poética, Aristóteles define a poesia em basicamente 3 gêneros. O gênero lírico, o gênero dramático e o gênero épico, elegendo um desses gêneros como o mais importante de todos, que é o gênero dramático. Precisamente a tragédia, que é o texto encenado, que é o texto teatral. Para Aristóteles, o texto encenado era mais importante do que as outras formas de poesia, porque era um texto que colocava o espectador em contato íntimo com a obra de arte. Pois enquanto a peça acontece, o espectador vê simultaneamente a obra de arte acontecendo. Diferente de nós, quando vemos um quadro, lemos um poema, vemos uma escultura, aquela obra já está pronta, já está feita. Na tragédia, no texto dramático, não. Ela acontece no momento da vida do espectador. E justamente por conta dessa simultaneidade com o acontecimento da obra de arte, esse caráter transformador e educador teria uma condição mais intensa, mais efetiva. Porque o espectador está vivendo a obra de arte. O maior exemplo de tragédia, segundo Aristóteles, é a história de Édipo Rei. Édipo Rei, que para a história seria apenas o rei de Tebas, que para a poesia representaria aí toda a impossibilidade de fugirmos do nosso destino, que é uma coisa comum a todos nós. Na história de Édipo há um momento em que Aristóteles nomeia como catarsis. Catarsis é o momento do texto dramático em que há a revelação. Há um momento mais emocionante. Há um momento em que o espectador entra em contato com o protagonista, com o sofrimento do protagonista, e sofre junto e se transforma junto com ele. É um momento de purificação. No exemplo que demos, Édipo Rei, é o momento em que Édipo descobre o seu destino, que ele tentou fugir a vida toda. Ele assassinou o próprio pai e se casou com a própria mãe. É esse momento em que o espectador entra em contato direto com a obra e se transforma.
Ora, isso acontece nos dias de hoje. Quem nunca entrou numa sala de cinema ou mesmo numa peça de teatro e saiu de lá transformado, emocionado? Quem nunca chorou diante de um filme? Essa característica se mantém nas obras de arte hoje ainda. Não menos importante que o gênero dramático, que é a tragédia, Aristóteles nos fala também do gênero épico, que é a narrativa em poema, que é o poema narrado. O gênero épico fala a respeito de um herói. Conta histórias de deuses, de mitos, de cosmologias. Esse herói representa não só um indivíduo, mas representa toda a história de um povo, de uma nação. Todas as escolhas que um povo fez até chegar aonde chegou. Quando nós vemos Aquiles, por exemplo, na Ilíada de Homero, lutando contra os troianos, nós não estamos vendo um indivíduo simplesmente. Aquiles representa toda a história do povo grego. Quando nós vemos Vasco da Gama navegando até as Índias, enfrentando os perigos dos mares, não estamos vendo simplesmente um homem guiando um navio, guiando uma frota. Vasco da Gama representa toda a história do povo português. Então, esse herói é uma representação coletiva de todos nós. Ele está em todos nós. Ele representa toda a escolha que nós fazemos ao longo da nossa vida para trilhar nosso caminho. O herói, ele tem características próprias. Ele geralmente tem superpoderes, é um semideus. E o evento que acontece no gênero épico é tão importante, que transcende o plano físico. Transcende o plano físico para o plano divino. Os deuses ficam divididos entre apoiar o herói ou atrapalhar o herói. Gênero épico é um gênero para ser lido. Possui uma estrutura fixa, que é a proposição, a invocação. O poeta invoca, né, a inspiração das musas, o argumento, que é a justificação do porquê aquele texto tem que ser escrito, bem como a narração de fato, que conta as peripécias do herói ali dentro da história, e o epílogo, que é o final e encaminhamento da narração. O gênero épico busca, então, esse ponto de contato da universalização, um ponto, né, de contato entre todos nós em relação à nossa alma, em relação ao nosso ser. Outro gênero que Aristóteles elenca na sua poética é o gênero lírico, que é a expressão da emoção, a expressão do sentimento. Aristóteles fala que todo poeta épico ou escritor de drama já foi um dia um poeta lírico. Seria a poesia lírica um primeiro ponto ali antes do poeta evoluir até o épico, evoluir até o dramático. Assim como o nosso poeta aqui do sul do Brasil, Paulo Leminski, que diz que todo mundo é poeta até os 17 anos de idade, até chegar a primeira conta para pagar. É difícil manter esse lirismo, né, durante a vida. Quando a gente pensa em lírica, nós lembramos do eu lírico. E o lírico é uma entidade distanciada do autor. É a voz que fala no poema. A voz que fala no poema com quem? Com a gente, com você. Esse sentimento, né, essa expressão da emoção do poema lírico busca também o mesmo objetivo que o poema épico, o mesmo objetivo que o poema dramático, que o texto dramático, que é esse ponto de contato entre todos nós, esse ponto de transformação da nossa alma, do nosso ser. Aristóteles disse que havia 9 nomes importantes da lírica grega. E um deles era uma mulher. A maior representante da lírica grega, segundo Aristóteles, era Safo de Lesbos. Safo de Lesbos, que inclusive foi exilada também por conta dos temas que tratava em seus poemas, a respeito de homoafetividade,
a respeito de sensualidade e etc. Nós vemos aí na história da poesia uma evolução ao longo do tempo na forma de se contar histórias. Assim como a poesia lírica ela evolui, da ode, que é uma poesia de homenagem, da elegia, que é uma poesia mais sentimental, para o soneto, lá na Idade Média, que vai chegar até os dias de hoje. O gênero épico também evolui para o que a gente chama de romance, né? Que é o gênero narrativo que nós conhecemos hoje. A forma de se contar a história hoje modificou-se a partir aí do gênero épico para a prosa, né? Que diferencia aí entre prosa e poesia. Mas a lírica, né, o drama ainda permanecem da mesma maneira. O que a gente pode concluir e tirar de importante dessas três diferenças aí entre a poesia é que os três gêneros buscam o mesmo ponto de contato, que é cavar fundo na alma humana na perspectiva de transformá-la. O gênero épico pela coletividade. O gênero dramático, a tragédia, na busca pela emoção, do momento catártico. E o gênero lírico na busca por uma subjetividade. E essa aula foi sobre gêneros literários. Começamos aí falando da diferença entre gênero literário e textual e das três formas básicas aí do gênero poético, que é o lírico, o dramático, o épico, bem como o seu desdobramento, que é o romance, o gênero narrativo. É isso. Tchau.